Olá, pessoal. Sou o professor Isaías, da Filosofia. Estou aqui mais uma vez auxiliado pela Gabi. E hoje nós vamos tratar de um assunto filosófico que tem um título enorme: Identidade e Alteridade. Uma discussão filosófica acerca do protagonismo político, social e cultural dos povos indígenas e afrodescendentes. Então, esse protagonismo é interessante porque leva em consideração essa questão da alteridade, aquela questão de colocar-se no lugar do outro, de incluir o outro, de prestar atenção ao outro, de dar a vez também para o outro. Então, em suma, nós precisamos reconhecer que existe muita desigualdade na nossa sociedade, desigualdades que precisam ser corrigidas a partir do aprofundamento da cultura, do aprofundamento do outro nos seus mais variados aspectos. Então, para começar, nós vamos enfrentar o seguinte: a discussão filosófica sobre identidade e alteridade é essencial para compreender o protagonismo político, social e cultural dos povos indígenas e afrodescendentes, especialmente no contexto brasileiro. A identidade, construída em contraste com a alteridade, foi historicamente negada a esses grupos por meio da violência colonial e da escravidão, que tentaram apagá-los ou assimilá-los. Então, nós temos aí na imagem um índio, na verdade, e uma negra. Esses dois povos compõem, fazem parte da composição do Brasil, tanto no aspecto cultural quanto no aspecto racial. Agora, será que a gente sempre considerou em pé de igualdade esses povos quando a gente tem o europeu como um dos componentes dessa cultura, dessa miscigenação? É o que a gente vai continuar tratando aqui. Muito bem, então, identidade e alteridade em uma perspectiva histórica. Então, na imagem aí nós temos identidade, o nós, e alteridade, outros. Já para a gente começar a entender que a gente precisa se autoconsiderar, mas precisamos levar em consideração também o outro. Então, a história colonial e pós-colonial brasileira foi marcada por uma relação de poder desigual, onde a identidade hegemônica europeia se impôs como normal e as identidades indígenas e africanas foram tratadas como outras e inferiores. Aqui não se trata de incluir o outro, mas de, certo modo, rebaixar o outro. Identidade negada. A colonização buscou deslegitimar as identidades originárias, impondo valores, religiões e modos de vida que as enfraqueciam, justificando o domínio e a violência. Então a gente fica pensando aqui na situação dessa imposição cultural, como posso eu, enquanto branco, impor a um negro ou a um índio que adora o mesmo Deus daquele que está chicoteando ou matando o outro? Então eu não posso, como branco, obrigar um negro a acreditar no mesmo Deus, quando esse Deus é, entre aspas, obrigado a atender às orações de um branco que está oprimindo e de um negro que está apanhando e, portanto, sendo oprimido. Bom, então, a colonização negou a identidade desses povos originários, então, justificando um domínio pela violência. Então, alteridade subalternizada. O outro, seja o indígena ou o africano, foi objetificado e desumanizado, sendo visto como um obstáculo ao progresso
em vez de um sujeito com sua própria cultura e história. Então, isso aqui é importante a gente salientar, porque a gente vê que a subalternidade dos povos originários, povos indígenas, dos povos afrodescendentes, foi uma realidade que, de algum modo, continua até os nossos dias. Muito bem. Então, agora, num segundo momento, nós estamos tratando da luta pela afirmação da identidade e pela visibilidade da alteridade. Então, o protagonismo dos povos indígenas e afrodescendentes surge como uma resposta a essa negação histórica, buscando reafirmar suas identidades e exigir o reconhecimento de sua alteridade. Então, aí nós temos na imagem uma representação das 3 principais raças que compõem a sociedade brasileira. Então, o movimento negro. Desde a escravidão, o movimento negro resiste à luta por reconhecimento, combatendo o racismo e a segregação. Por meio de associações e da militância política, busca a valorização da cultura de matriz africana e a igualdade social e racial. Então, entre outras coisas, busca a não discriminação dos seus aspectos religiosos, da sua culinária. Em particular, a culinária, em algum momento da nossa história, também acabou se impondo. E o movimento indígena? Então, povos indígenas resistem desde a invasão, lutando contra a violência, a catequização forçada e a perda de seus territórios. Seu protagonismo político hoje, bem visível em instâncias como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, busca a demarcação de terras e a defesa dos direitos constitucionais. Então, esses movimentos são importantes porque lutam pela preservação da cultura, o que inclui o aspecto religioso também, e isso leva com que esses povos possam ganhar a sua autonomia, ou pelo menos ter um pouco mais de liberdade em comparação com a sociedade hegemônica. Bom, então, na continuação, a gente vai tratar o protagonismo como superação da subalternização. Então, o protagonismo indígena e afrodescendente é a materialização da superação da visão de alteridade como inferioridade. Então, eu não posso enxergar o outro apenas como inferior, mas como um igual, como alguém que precisa necessariamente receber contribuições, mas também pode oferecer contribuições àquela cultura que prevalece. Protagonismo político. Exige a participação em espaços de poder e a construção de políticas públicas que considerem suas especificidades. Isso contraria a tutela histórica e a visão de que esses povos precisam ser integrados, em vez de terem uma autonomia respeitada. Ainda hoje nós temos grupos políticos que defendem a inclusão, e muitos ainda defendem que o índio e o menor devem ser considerados irresponsáveis diante da lei, quando a nossa própria Constituição brasileira já superou essa questão da minoridade do índio, por exemplo. Bom, então, nós temos o seguinte: protagonismo social e cultural. O que ele garante? Ele garante que as contribuições desses povos para a cultura e a história brasileiras sejam valorizadas. Então, aí nós temos a música, a culinária, a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo, e a medicina tradicional, por exemplo.
Então, são conhecidas como partes essenciais da identidade nacional, não apenas curiosidades exóticas, como se considerava há bem pouco tempo atrás. Então, a gente deixa de considerar apenas o lado exótico, aquilo que é diferente, aquilo que é de fora, e passa a incluir esses mecanismos produzidos pela cultura tradicional como componente da cultura como um todo. Protagonismo ambiental. E aqui nós temos talvez uma parte do coração do que é a importância desses povos, principalmente os ameríndios. Então, destaca o papel crucial dos povos indígenas na preservação da natureza, demonstrando que seus conhecimentos e modos de vida são fundamentais para o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade, contrariando a lógica exploratória. E aqui eu gosto sempre de lembrar um pensamento do Jules Habermas, que é um filósofo alemão, que ele dizia que quem vai colocar um ponto final ao progresso é o meio ambiente. Aí a gente fica pensando o seguinte, mas os índios não trabalham para acumular riquezas, para acumular bens, para deixar às gerações futuras, mas será que o nosso modelo que faz todas essas coisas é aquele que vai preservar a natureza e a vida? Esse é um questionamento muito sério que a gente precisa levar em consideração na nossa relação com a natureza, na nossa relação com o meio ambiente. A gente tem que imaginar que não podemos colocar em prática um progresso a qualquer preço. Essa que é a verdade. Bom, então, vamos tratar agora da relação com a ética e a construção da identidade brasileira. Isso aqui é outra discussão. Então, a discussão sobre identidade e alteridade em relação a indígenas e afrodescendentes é vital para a ética e a construção de uma sociedade mais justa. Agora, desafios para a identidade hegemônica. Isso força a sociedade majoritária a confrontar sua própria identidade, construída sobre a negação do outro, e repensar os conceitos de nação e de cidadania de forma mais inclusiva. Então, nesse aspecto, a gente precisa entender que esses aspectos mais amplos da cultura local e da cultura trazida da África devem estar no nosso imaginário, na nossa prática, enfim, no nosso dia a dia. E quando falamos da base ética, o que queremos dizer com isso? Então, como propôs o filósofo Emmanuel Levinas, o reconhecimento do outro em sua singularidade e vulnerabilidade é a base para a responsabilidade ética. Sem isso, nós não podemos ter responsabilidade. Podemos até ter uma responsabilidade moral, normativa, mas ética mesmo não. A reivindicação do protagonismo por indígenas e afrodescendentes é um chamado ético para que a sociedade brasileira reconheça o valor e a dignidade de suas alteridades. Então, movimentos sociais e intelectuais afrodescendentes e indígenas. O próprio protagonismo desses grupos é uma fonte fundamental para a discussão. Figuras como a de Abdias do Nascimento, no movimento negro, e de líderes indígenas como Ayrton Krenak, Sônia Guajajara, são referências na abordagem do protagonismo e da identidade desses povos. Além disso, a produção acadêmica e cultural de intelectuais indígenas e afrodescendentes é crucial, como na obra Descolonizando Metodologias, de Linda Smith. Então, esse livro ele é importante, essa obra ela é muito importante, porque fala daquela possibilidade de descolonializar, fazendo com que povos indígenas e povos afrodescendentes exerçam o seu protagonismo. Bom,
Então, agora, concluindo minimamente essa reflexão, antes da nossa questão, nós vamos tratar dos impactos na identidade nacional. Então, nós estamos vendo aí a imagem de negro, de índio, de um gaúcho, um nordestino. Então, são figuras que compõem o Brasil. Miscigenação. A miscigenação entre africanos, indígenas e europeus foi e continua sendo fundamental para a formação da identidade brasileira, criando uma sociedade diversificada. Então, se isso foi importante no passado, continua sendo de vital importância na atualidade, não tem jeito. Lutas sociais. A participação de negros e indígenas em movimentos sociais e revoltas ao longo da história do Brasil foi significativa para a construção do país e a luta por direitos. Então, depois da gente trazer essa reflexão até aqui, nós vamos tratar de uma questão relacionada diretamente a esse assunto. Então, temos aqui a discussão filosófica sobre identidade e alteridade, aplicada ao protagonismo político, social e cultural dos povos indígenas e afrodescendentes, desafia a ideia de uma identidade nacional hegemônica e eurocêntrica. Dentro dessa perspectiva, o reconhecimento da alteridade se torna fundamental para a valorização das cosmovisões e tradições que foram historicamente silenciadas. Nesse contexto, qual das alternativas abaixo melhor explica a relação entre a alteridade e o fortalecimento do protagonismo indígena e afrodescendente na sociedade contemporânea? Bom, letra A. A alteridade, ao se opor à ideia de identidade, sugere que as culturas indígenas e afrodescendentes devam ser assimiladas pela cultura dominante para alcançar o verdadeiro protagonismo. Então, há quem defenda isso, mas será que a alteridade realmente se contrapõe à ideia de identidade? Ou não? Letra B. A alteridade, entendida como percepção do outro, a partir de sua própria perspectiva, permite que indígenas e afrodescendentes rejeitem suas heranças culturais e adotem uma identidade universal. A pergunta que fica é: será que verdadeiramente existe uma identidade universal? E a gente precisa aderir a essa identidade? Esse é um problema sério que precisa ser pensado. Bom, letra C. O reconhecimento da alteridade significa a aceitação passiva da diferença, sem a necessidade de promover ações que corrijam desigualdades históricas e estruturais. Então, será isso mesmo? Alteridade significa aceitação passiva da diferença? Então, não pode discordar em nada, tem que ser pacífico e só receptor? Letra D. O reconhecimento da alteridade a partir de uma filosofia descolonizada. É um processo pelo qual a sociedade hegemônica passa a enxergar as culturas indígenas e afrodescendentes como igualmente válidas, abrindo espaço para a valorização de suas contribuições na construção social e política. É um ponto bem profundo de reflexão. E letra E. A alteridade limita a identidade dos povos indígenas e afrodescendentes a categorias folclóricas e exóticas, reforçando o olhar etnocêntrico que nega a complexidade de suas manifestações culturais. Então, a questão é muito densa, com alternativas bastante extensas,
Para ganhar um pouco de tempo, vamos imediatamente à resposta a essa questão, que é aí a letra D. Então, o reconhecimento da alteridade a partir de uma filosofia descolonializada. Ou seja, é aquele processo pelo qual a gente visa integrar aquilo que a gente trouxe da Europa com aquilo que a gente trouxe da África e que encontrou aqui também no território brasileiro. Muito bem. Então, para concluir, vamos afirmar 3 coisas. Primeiro, a discussão filosófica sobre identidade e alteridade aborda o protagonismo político, social, cultural dos povos indígenas e afrodescendentes como uma construção complexa, marcada pela resistência e estigmas e pela afirmação de suas culturas. A identidade é moldada pela alteridade, ou seja, pela interação com o outro. E esses grupos buscam construir suas identidades ao ressignificar sua história e tradições, lutando por autonomia e reconhecimento. O protagonismo se manifesta através da participação em movimentos sociais e políticos, evidentemente, que reivindicam direitos e lutam contra a marginalização e a invisibilidade social, aquela atitude de deixar de ver a questão social. E foi essa a aula de hoje. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Foi uma reflexão extensa e complexa, mas eu quero contar com vocês na nossa próxima aula e quero também que visitem a plataforma, a nossa plataforma, para retomar o conteúdo, para verificar também as referências que a gente incluiu aí. Conto com vocês verdadeiramente no nosso próximo encontro. Até lá.